Este programa contém reconstituições dramáticas baseadas em eventos reais e nos testemunhos das vítimas. Alguns nomes e locais foram alterados. Alô? Eu sei um jeito de matar vocês dois. Foi muito assustador. Eu não sei que horas esse homem dormia ou trabalhava. Ele passava o tempo todo pensando em formas de atingi-los, de feri-los. O que um agressor pode fazer com a vítima é algo que só a imaginação dele pode criar. Ele era muito cruel nas formas de tentar me matar. Aquilo era um grande erro. Eu tinha certeza de que eles perceberiam que nada daquilo era verdade. Só que ninguém me ouvia. Quando o desejo vence a razão, a mente humana pode desencadear obsessões mortais. Estas são histórias reais, contadas pelas próprias vítimas. Desejos proibidos. Sibéria, Rússia. Abril de 2000. Eu nasci na Sibéria, na parte central da Rússia. A minha mãe era uma artista maravilhosa. Eu cresci praticamente dentro do teatro, porque ela era artista e ela produzia os figurinos dos atores. Então eu acho que a minha infância foi meio que um conto de fadas. Eu assisti a muitas produções do Lago dos Cisnes e do Quebra-Nozes. Foram os momentos mais felizes da minha vida, porque eu vivi num mundo rodeado de criatividade. Mas fora do teatro e fora de todo esse mundo mágico, eu cresci durante o período da União Soviética. Aqueles foram períodos complicados. Os invernos eram sempre muito rigorosos, mas nós aprendemos a conviver com isso. A minha mãe sempre foi muito protetora e ela tentava me proteger do mundo externo. Por isso eu era uma garota muito tímida e introvertida. Eu sempre achei que todos os homens da Sibéria bebiam muito além da conta. Eles eram também muito mal educados e acabavam sendo abusivos. E isso me assustava um pouco. Porque eu já tinha visto tudo aquilo. Eu já tinha visto muita gente bêbada. A minha infância me marcou profundamente. E eu queria ter uma vida diferente. Eu tinha muita vontade de ter novas experiências. Eu acho que eu não diria que eu queria escapar. Eu só queria ter uma vida melhor. Aí eu decidi procurar um homem especial. Uma amiga me mostrou revistas com anúncios de encontros. Ela disse, por que você não escreve para um desses homens? Aí eu comecei a escrever diversas cartas. Eu recebi muitas respostas de vários homens de vários países. Eu esperava que fosse dar certo. Que eu fosse encontrar alguém especial. Na primavera do ano 2000, eu recebi uma carta do Frank. Eu gostei da foto dele. Por isso, eu resolvi responder a carta. E logo ele me escreveu mais uma carta e a gente começou a conversar pelo telefone. O Frank era mais velho do que eu. Eu tinha 22 anos e ele já tinha 45. Então era uma diferença de idade bem grande. Ele aparentava ser bem jovem para um cara de 45 anos. Olha, eu não me incomodei. Não achava que seria um problema. Ele procurava uma mulher bacana para constituir uma família. E isso me agradava bastante. Toda vez que o Frank me ligava, eu ficava muito ansiosa em falar com ele. Ele era encantador e me chamava de princesa siberiana. Eu imaginava que podia amá-lo. É claro, eu ainda não tinha certeza, porque a gente ainda não se conhecia.
Mas eu sentia que ele podia ser o meu príncipe encantado e que viria até a Sibéria só para me conhecer. Setembro de 2000, 5 meses depois. Quando nos conhecemos pessoalmente, quando olhamos um no olho do outro, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada naquele momento. Porque ele parecia mais velho, mal-humorado e nem um pouco empolgado. O fuso horário acaba com a pessoa quando você viaja para o leste. Eu vou me recompor, eu prometo. E realmente, aos poucos, ele voltou a ser muito gentil e sorridente. Ele ficou uns 10 dias e me pediu em casamento. Eu não conseguia nem acreditar. Eu fiquei surpresa porque foi muito rápido, mas por outro lado era uma coisa que eu queria muito. No dia seguinte, ele tinha que voltar para casa. Então, eu disse que tinha sido tudo muito rápido, mas que eu tinha gostado. E que se ele voltasse, eu poderia dar uma resposta. Depois disso, ele passou a me ligar todo santo dia. Mesmo estando tão longe de mim, ele se tornou a minha vida. O Frank voltou no começo de janeiro. Ele trouxe de novo o anel. E é claro que eu disse sim. E esse foi o momento mais feliz de todos. Atlanta, Geórgia, julho de 2001. Eu pousei em Atlanta. Aquele foi o meu primeiro contato com os Estados Unidos. Era tudo tão lindo. Eu fiquei triste por ter que ir embora, mas eu estava muito empolgada com a nova vida que eu ia ter. A casa dele era bem limpa e muito organizada. Era um pouco vazia até. Eu acho que eu esperava que a versão encantadora e feliz dele fosse continuar. Eu tenho que dar uma saída. Você pode ficar à vontade, tá? Ele era encanador. Então talvez estivesse ocupado ou preocupado com o trabalho. Eu achava que que ele ia me mostrar a região e que a gente ia nos pontos turísticos, essas coisas. Mas o Frank não tinha preparado nada romântico ou legal para minha chegada. Pode levar suas coisas lá para cima. Eu achava que iríamos ficar mais envolvidos e que tudo seria muito melhor do que antes. Mas não. Ele ficou ainda mais frio. Eu pensei até que podia estar fazendo alguma coisa errada. Eu estava muito empolgada com os preparativos do casamento. Nossa, comprei um vestido lindo. Eu estava muito ansiosa, eu estava doida para o dia chegar logo. A gente se casou no dia 21 de julho. Eu estava muito feliz. Mas ainda assim, eu sentia que tinha alguma coisa faltando. Mas o problema devia ser eu. Devia ser porque eu estava em um país diferente. Ou talvez estivesse exigindo atenção demais dele. Sei lá. Depois que a gente se casou, ele me disse que, como eu era a esposa dele agora, eu tinha que cozinhar e limpar. E que ele queria que eu fizesse as minhas tarefas no horário. O Frank guardou todos os meus documentos. Dizia que era mais seguro assim. Você está bem atrasada. Saiu hoje? Hoje não. Como foi o trabalho? Eu até podia sair e zanzar pela vizinhança, mas ele controlava o tempo. Eu cozinhava e limpava. E eu não fazia praticamente mais nada além disso. Mas aí, lá no fundo, eu pensava... Bom, essas são as minhas funções agora que eu sou casada. Quer que eu lave de novo? Escuta, isso não é tão difícil.
Ele queria tudo pronto, sempre em horários determinados. Lava de novo. E frequentemente ficava muito mal-humorado. Eu não entendia por que ele ficava tão bravo. Eu pensava, tá, na próxima vez eu vou tentar fazer melhor. Volto daqui 1 hora para conferir. Eu não conversava com ninguém sobre nada disso. Eu acho que tinha até vergonha disso. Mas eu não me via saindo desse relacionamento. Outubro de 2001. Em outubro, ele foi até uma locadora de vídeos e alugou um filme pra gente assistir junto. Aí ele percebeu que eu tinha desligado a TV da tomada. Por quê? Ele ficou bravo, muito nervoso. Estava fazendo faxina. E eu vi no semblante dele que ele ia fazer alguma coisa. Não. Não devia ter feito isso. Não devia. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Frank. Ele me bateu várias vezes, enquanto eu gritava sem parar. Mas eu não conseguia sentir o meu corpo enquanto aquilo acontecia. Eu não conseguia. E eu também não sabia o que fazer. Eu fiquei completamente entorpecida. A dor e a angústia tomaram conta de mim. Eu sinto muito. Se você tivesse feito seu trabalho direito, isso não teria acontecido. Ele disse que queria muito que ficássemos juntos. Mas que eu precisava melhorar muito e ser uma boa esposa. Eu achava que não tinha escolha a não ser ficar com ele. Eu não tinha ninguém que me aconselhasse que aquilo estava errado. Eu não tinha ideia do que fazer nessa situação. Eu nunca poderia contar aquilo para minha mãe e deixá-la triste, porque eu sabia que ela estava muito longe de mim. Aí eu me tranquei no banheiro e ele conseguiu abrir a porta. Eu não sei como, foi tudo muito rápido. Ele começou a me arrastar de volta para o quarto, mas de algum jeito eu consegui escapar e me tranquei no outro quarto. Só assim ele me deixou em paz. Eu fiquei naquele quarto pelo resto da noite. Eu estava morrendo de medo, pensando que ele ia voltar para me pegar, porque não tinha tranca naquele quarto, então eu não conseguia me trancar lá dentro. Aquela noite foi muito longa. Eu tentei ouvir algum movimento na casa. Eu tentei ver se conseguia ouvir as portas abrindo ou fechando. Eu queria ficar acordada e bem atenta ao que estava acontecendo lá fora. Eu não ouvi nenhum barulho aquela noite. Eu acho que ele só foi dormir. Simples assim. Eu não consegui dormir nada naquela noite. E eu vi ele saindo. Na manhã seguinte, ouvi a porta da garagem abrindo. Depois que ele saiu, aí eu abri a porta do quarto e eu queria telefonar para minha mãe. Mas eu percebi que não tinha como fazer a ligação, porque todas as linhas tinham sido cortadas. Eu não consegui abrir a porta da garagem e nem a porta da frente também. O medo tomou conta de mim naquele momento. Eu percebi que eu estava presa ali e que não tinha como sair. Fevereiro de 2002, 7 meses desde o casamento. De novo. Ele me mandou limpar o chão 3 vezes enquanto ficava fiscalizando tudo. Nossa, foi um momento muito triste que eu nunca vou esquecer na minha vida.
Eu comecei a ficar muito brava, porque eu achei que ele não tinha direito de fazer aquilo comigo. Ele não tinha direito. Aí eu tomei a decisão de deixar ele. Eu quero voltar para a Rússia. O que foi que você disse? Eu quero voltar para a Rússia. O que está fazendo? Frank. De repente, ele começou a se cortar, bem na minha frente. Ele deve ter ficado tão transtornado com a minha decisão de interromper o casamento que ele provavelmente estava tentando cometer suicídio ali na minha frente. E antes que eu fizesse qualquer coisa, ele pegou o telefone e ligou para emergência. Emergência, no que posso ajudar? Socorro. Por favor, me ajuda. A minha esposa me esfaqueou. Por favor, alguém me ajuda. Por que está fazendo isso? Eu não conseguia acreditar. Eu fui presa por agressão e lesão corporal. Foram acusações totalmente injustas, porque aquilo nunca aconteceu. Foi o momento mais assustador da minha vida. Todos me trataram como se eu fosse uma criminosa de verdade. Tudo aquilo tinha sido um grande erro. Eu tinha certeza de que eles perceberiam que nada daquilo era verdade. Só que ninguém estava me ouvindo. Uma semana depois da prisão de Katerina. Eles prestaram queixas. A fiança foi... Eu acho que a fiança foi de $15 mil. Mas eu não tinha quem pagasse a minha fiança. Tinha que ter um jeito de eles saberem a verdade. Enquanto eu fiquei presa, o Frank ia me visitar. Eu fiquei muito brava naquela hora, só de ver ele ali. Ele sempre ia me visitar com o braço todo enfaixado. Isso não precisa ser assim. Eu juro que retiro a queixa. Se você voltar pra mim. Não. Não. Eu vou provar o que você fez. Ele ficou surpreso, mas ainda assim riu da minha cara. Eu não ia voltar pra ele. Aí eu pedi ajuda. Eu só tinha uma amiga. E ela era da Ucrânia. Enquanto eu estava na prisão, ela entrou em contato com um abrigo para mulheres. E contou a minha história. Para minha sorte, o pessoal acreditou na versão que eu estava contando. E estava bastante disposto a ajudar. Minha fiança é de $15 mil. Mas é claro que ninguém tinha todo aquele dinheiro para pagar minha fiança. Então, eu falei pelo telefone com uma das moças de lá do abrigo. E ela explicou que talvez eu pudesse ligar pro Frank e falar para ele que eu concordava em voltar para ele. Que dessa forma ele pagaria a minha fiança. Quando você sair, te levo para um local seguro, antes do Frank perceber. Tá bom. Vou ligar para ele. Eu achei que aquela era a melhor saída que eu podia encontrar. Frank. Sou eu. Até que enfim. Você me perdoa?
Vou ser uma boa esposa. Ele adorou aquela ligação. Eu sabia exatamente o que o Frank queria ouvir. Mas ainda assim eu ficava muito perturbada com os absurdos que eu tinha que dizer para conseguir sair da cadeia. Boa menina. Logo depois de ter falado com ele, chegou uma pessoa e disse: "Pronto, a sua fiança foi paga. Você vai ser liberada essa tarde." As pessoas do abrigo disseram que eu ficaria em algum local seguro, mas eu não sabia para onde eu iria. Eu fiquei na prisão por 18 dias. Não tinha levado nada comigo, nenhum dos meus pertences. Foi bem assustador. Eu sabia que o Frank devia estar em algum lugar esperando por mim. Ela contava a história dela com muita propriedade e estava tão assustada que, para alguém que trabalha com esse tipo de caso, era muito fácil perceber quem era o bandido daquela história. Um centro de defesa contra a violência doméstica entrou em contato comigo, porque eles sabiam que eu era especialista em situações de violência doméstica e perseguição. Quando atendemos esse tipo de vítima, temos que ter muita criatividade e ter muito tato. Assim que a fiança foi paga, o delegado do condado de Cherokee autorizou que ela saísse pela porta dos fundos e foi diretamente para o abrigo de mulheres. Lá ela ficaria a salvo. Ele já tem um lugar garantido no céu. No momento em que a gente não tem nada, mas ainda assim tem nossa liberdade, a gente se sente viva. Eu senti que estava sendo salva. Eu acabei conseguindo escapar do Frank. Mas o Frank não era nenhum idiota. Assim que eu cheguei naquele abrigo, eles foram ótimos. Eu tive sorte. O trabalho deles é tentar te ajudar a retomar sua vida e a ser independente de novo. O promotor retirou a minha acusação. E na hora, a minha reação foi pular de felicidade. Era fundamental para mim que aquelas acusações tivessem sido retiradas. Aquela tinha sido a minha primeira vitória e eu vi que todo mundo no abrigo comemorou comigo. O Frank deu entrada no processo de divórcio. Eu sei onde você está. O Frank Sheridan era completamente obcecado por ela. Enviou uma mensagem dizendo: não importa o quanto você se sinta segura, você não está. E quando um agressor perde o controle é quando ele se torna extremamente perigoso. Março 2002, 4 semanas depois de Catherine escapar de Frank. O abrigo contra a violência doméstica só deve ser conhecido pelas vítimas, pelos funcionários e pelos agentes da polícia. Mas o Frank contratou um investigador particular para localizar o abrigo. O Frank estava sempre por perto. E ele fazia questão de que eu nunca esquecesse disso. Ele simplesmente não iria me deixar em paz. Eu fiquei impressionada com o que esse homem estava fazendo só para tentar destruir a vida dela. O Frank foi visto no abrigo pelo menos umas 20 vezes. Eu não sabia o que fazer. Eu estava muito assustada. Tentei mudar minha aparência várias vezes. Então eu pintava o meu cabelo de cores diferentes. Se tivesse longo, eu cortava curto. Uma vez funcionou. Ele passou direto por mim e não me reconheceu, então eu acho que funcionou.
5 semanas depois de Katerina escapar de Frank, Katerina solicita uma medida protetiva contra Frank. A medida protetiva foi o primeiro passo para poder manter o Frank longe da Katerina. Foi um momento importante, mas como eu sempre digo, a medida protetiva é só um pedaço de papel, que não vai impedir uma faca nem parar uma bala. 3 meses depois de Katerina escapar de Frank. Eu sabia que já era hora de seguir a vida. Mas primeiro eu queria fazer algumas amizades, o que, graças a Deus, eu acabei conseguindo. Eu fiz alguns amigos fora do abrigo. Eu conheci o Jeff em um site de encontros. Saímos algumas vezes juntos. Mas eu nunca contei para ele o que estava acontecendo. Ele nunca soube onde eu morava, porque era segredo. O endereço do abrigo era guardado a 7 chaves. Eu tive a ideia de inventar uma história sobre por que eu estava aqui. Eu só disse que eu era uma agente secreta a serviço da KGB. Eu gostava muito dele. Ele era totalmente o oposto do Frank. Carinhoso, super tranquilo e muito fácil de lidar. Eu sabia que àquela altura era quase impossível esconder qualquer tipo de relacionamento do Frank. Eu sabia que o Frank iria começar a intimidar as pessoas. Quando o Jeff descobriu que eu estava sendo perseguida, não pareceu tão assustado quanto eu pensei que ficaria. 10 meses depois de Katerina escapar de Frank. Quando a gente se casou, eu me mudei para a casa do Jeff. Isso foi em dezembro de 2002. Alô? Então você tá em casa. O Frank conseguiu me encontrar. Infelizmente ele conseguiu. E levou só alguns dias. Estávamos prontos para ir ao Colorado. Íamos passar o Natal com a família do Jeff. Um pouco antes da gente sair para o aeroporto, o Jeff disse, por que a gente não leva o carro lá para os fundos? Para tirar de vista. Talvez assim o Frank não veja a gente saindo. A perseguição é sempre uma coisa muito difícil de se lidar. O que um agressor pode fazer com a vítima é algo que só a imaginação dele pode criar. Quando o Jeff voltou, ele estava muito assustado. O que aconteceu? Ele falou, o freio não funciona. Ele disse que tinha tentado usar o freio, mas o carro não parava. Por isso, ele acabou batendo no muro do vizinho. Descobrimos que o freio tinha sido cortado. O que você quer? Gostou do meu presente? Nós tínhamos certeza de que era o Frank. Depois daquela ligação, eu percebi que o Frank não tinha nenhum medo de ser pego. O que ele fez era crime. Ele cortou o freio do nosso carro. Era óbvio que ele queria que eu me machucasse. Nós ligamos para a polícia e registramos o que aconteceu. Ok. Obrigada. Eu tinha certeza absoluta de que tinha sido ele, mas nós não tínhamos nenhuma prova. Eu já estava desanimada, a menos que pudesse provar, não tinha como prestar queixa. Esse caso tinha grandes chances de terminar muito mal. Eu não queria que ela acabasse fazendo parte da triste estatística em um necrotério. Fevereiro de 2003, um ano depois de Katerina escapar de Frank. Depois de cortar os freios, ele desapareceu, acho que durante um mês. Não tivemos notícias dele nesse tempo. Aí, logo depois do Dia dos Namorados... Posso acabar com isso a hora que eu quiser.
Deixa a gente em paz. Eu sei um jeito de matar vocês dois. Quando eu ouvi o Frank dizendo aquilo, eu tive a certeza de que ele tentaria. E acabei entrando em pânico. Eu não aguento mais isso. Tínhamos que fazer alguma coisa. A gente tinha que prestar queixa na polícia. Nós descobrimos que todas as ligações estavam sendo feitas de telefones públicos. Conseguimos um pedido de quebra de sigilo telefônico e vimos que as ligações ficavam próximas de onde a Caterina e o Jeff moravam. Sim. Claro que ainda não podíamos provar que era ele. Eu não podia fazer absolutamente nada a respeito, além de avisá-la e alertá-la para ficar atenta. Era um jogo de espera e a espera só terminaria quando ele cometesse um deslize. Para a vítima, essa é a pior maneira de viver. Nós precisávamos mudar. Tínhamos que escapar de onde estávamos, talvez nos esconder em algum lugar em que ele não pudesse achar a gente. Colocamos a casa à venda logo em seguida, pensando que se nos mudássemos para outro estado, ficaríamos seguros. Avisei que era um erro. Avisei muitas vezes. O Frank encontraria os dois. Eu não tinha a menor dúvida de que ele iria descobrir para onde ela foi. Aí abandonamos a ideia de vender a casa. Mas, enquanto esperávamos que alguma coisa acontecesse, era como se fôssemos um alvo fácil. Seis meses depois, o Jeff recebeu um e-mail. Tinha um link para um site pornô e a minha foto estava lá. Eu sabia que não era eu. Mas mesmo assim, eu não queria aquilo lá, mesmo que fosse uma montagem. Nós sabíamos que tudo aquilo tinha sido feito pelo Frank. Eu senti que a minha privacidade tinha sido violada. Eu estava muito envergonhada. Eu não sei que horas esse homem dormia ou trabalhava, porque parecia que ele passava o tempo todo pensando em formas de atingi-los, de feri-los emocionalmente. O Frank estava determinado a acabar com o meu casamento. Eu percebi que aquele homem estava disposto a não parar. O Frank sempre encontraria um meio de estar na minha vida. Ele sempre estaria presente. Deixa eu ver o e-mail. Acesse este site, clique na seção modelos, procure a foto de Caterina e aproveite. Tenha um bom dia. Assinado Paizão. Recebi uma ligação da Caterina contando sobre o e-mail que tinham recebido. Entrei em contato com o investigador do condado de Cherokee, Burt Love. Ele era especialista em crimes cibernéticos. Setembro de 2003, um ano e meio depois de Caterina escapar de Frank. Tínhamos provas suficientes de que os e-mails tinham sido enviados da casa do Frank. E assim conseguimos um mandado de busca para vasculhar a residência. A casa era... Só consigo descrever como quase imaculada. Não tinha personalidade, não tinha fotos pessoais na parede, não tinha nada que indicasse que alguém, que um ser humano morasse ali de fato. Nos armários da cozinha, os temperos estavam todos organizados por ordem alfabética, com a mesma distância entre eles e virados para frente. As latas de legumes e sopas também estavam assim e com os rótulos virados para fora. Era uma organização militar. Não era nem um pouco natural. Na gaveta dos talheres encontramos diversas armas. Tinha rifles e várias pistolas. O investigador Love pegou o computador. Conseguimos rastrear quase tudo o que ele tinha feito. Eu fiquei muito feliz em saber que, finalmente, alguém tinha conseguido juntar provas físicas de que o Frank nos perseguia. Descobrimos pela investigação policial feita no computador dele que o Frank estava na Rússia.
O meu medo era que ele estivesse tentando aliciar alguma outra mulher. Encontramos o itinerário dele e descobrimos quando voltaria. Sabíamos o dia, a hora e o voo. Foi maravilhoso quando pudemos finalmente buscar o Frank no aeroporto. Quando o Frank finalmente foi preso pelo crime de perseguição, nós conseguimos nos libertar do medo que sentimos. Fevereiro de 2004, 2 anos depois de Katerina escapar de Frank. Ele ficou preso por vários meses no condado de Cherokee, até que ele acabou confessando tudo e o juiz concedeu a ele liberdade condicional. As armas acabaram de novo em posse do Frank. A Debbie Rowland me disse para ter muito cuidado, porque agora ele estaria muito irritado com a gente. Para ficar atento. Junho de 2004, 2 anos e meio depois de Katerina escapar de Frank. Aí o Jeff e eu percebemos que não tínhamos recebido nenhuma correspondência há um bom tempo. Eu liguei para o correio e perguntei, porque a gente não estava recebendo correspondências. E aí a pessoa me informou que as nossas correspondências estavam sendo todas redirecionadas para alguns outros estados. Então, eu não sei mesmo como ele conseguiu, como ele redirecionou a nossa correspondência. Mas o fato de estarmos atrasados em várias contas e de termos perdido muitas coisas foi uma coisa chocante. Em junho de 2004, o Jeff foi conferir o saldo da conta bancária dele e ele percebeu que faltava um valor bem alto, por volta de $6.000. O Frank conseguiu violar a nossa caixa de correio e conseguiu imprimir um bloco de cheque e falsificar a assinatura do Jeff. Ele levou aquele cheque até o banco e conseguiu sacar aquela quantia. Nós estávamos emocional e também financeiramente arrasados. Emitimos mandados contra ele, mas ele sumiu da face da terra. Alertei a Katerina e o Jeff e disse que estávamos entrando numa fase extremamente perigosa deste caso. Na cabeça do Frank, ela roubou dele o sustento e tirou a casa, porque ele já não poderia mais voltar para lá. Ela estava realmente destruindo a vida dele. É claro que sabíamos que tudo o que estava acontecendo era culpa dele, mas não era assim para ele. Para ele, a culpa era toda dela. Eu tinha medo de receber uma ligação dizendo que ela tinha sido morta. Eu temia muito pela vida dela. 10 de agosto de 2004, Atlanta, Georgia. Eu e o Jeff descobrimos que eu estava grávida do nosso primeiro filho. Eu me lembro que eu estava feliz demais porque nós seríamos pais pela primeira vez. Eu estava muito feliz. Só que quanto mais eu comecei a pensar, mais começou a crescer um medo em mim, por saber que tinha alguém me perseguindo constantemente e, obviamente, querendo me machucar. E a pior coisa para um pai é pensar que o filho pode acabar sendo ferido também. A casa ficou dentro da zona de patrulhamento, com policiais circulando pela região, procurando por ele. Eles tinham uma foto dele para saber de quem se tratava. O investigador Love recebeu um chamado dizendo que o Frank estava na casa dele com um caminhão de mudança. O caminhão estava estacionado na entrada da casa e o Frank estava carregando tudo para dentro do caminhão. O delegado foi até lá entregar o mandado. E o Frank saiu atirando. O delegado foi atingido 5 vezes. O primeiro tiro atingiu o ombro dele. E os outros tiros atingiram o colete à prova de balas. Mesmo com tudo isso, o delegado conseguiu disparar vários tiros.
Na verdade, ele conseguiu descarregar e recarregar o pente da arma. E ele acabou conseguindo atirar e matar o Frank. O Frank foi atingido 17 vezes. Ele foi tão cruel nas formas em que tentou me matar, mas eu nunca desejei que ele morresse. Aí eu sentei e comecei a chorar. Chorei pela vida dele. Porque, no fundo, eu sinto que ele desperdiçou a vida dele tentando me perseguir o tempo todo. A vida é uma coisa muito preciosa e ele não aproveitou direito. Encontramos o vestido de casamento da Caterina que ele estava levando com ele. Estava numa caixa escrito: vestido de casamento da Caterina. Eu acho que isso só prova a obsessão dele comigo. É muito assustador. E também muito bizarro ter guardado aquele vestido por tanto tempo assim. O Frank nunca jogou ele fora. Ele... É assustador. Eles também encontraram uma carteira de motorista internacional e passaportes em nomes de pessoas diferentes. Descobrimos que ele pegou os nomes em relatórios de pessoas desaparecidas. Estava carregando as coisas no caminhão porque ele estava planejando desaparecer. E pela minha experiência profissional, percebi que se ele não tivesse sido morto daquela forma naquele dia, a última coisa que o Frank teria feito antes de sair da cidade de Atlanta seria matar a Caterina e, se conseguisse, o Jeff também. Acho que é por isso que estava com a arma. Dá pra dizer que a minha vida tá indo muito bem agora. Eu sou professora, dou aula para crianças. E também tenho 2 filhas maravilhosas. 2 meninas lindas. Eu ainda faço algumas pinturas e já ilustrei 2 livros infantis. É importante que as pessoas saibam que existe saída, que existe esperança. Nós temos que continuar fortes, porque uma hora a verdade vai vir à tona, como foi com a minha história.